Eu quero que você abra somente num versículo hoje, depois nós vamos olhar outros, mas só acompanha comigo Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. O apóstolo Paulo aqui, ele está ensinando, entrando na parte prática da sua carta aos Romanos, a partir do capítulo 12, com aquele versículo que a gente conhece muito bem: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Lembra dele? Esse versículo fala a respeito desse sacrifício que voluntariamente a gente apresenta para o Senhor. Inclusive, ele começa essa parte do livro de Romanos falando rogo-vos, rogo-vos. E ele então traz vários ensinamentos práticos, vários ensinamentos que são do nosso dia a dia, que através da prática desses ensinamentos a gente vive o verdadeiro discipulado. Ele entra no capítulo 13 falando a respeito até do governo, da nossa submissão ao governo. Ele fala a respeito do amor. Ele no versículo 10, ele fala que nós devemos praticar o amor para o próximo. E aí ele chega no versículo 11 fazendo uma afirmação muito importante. E é isso que eu quero chamar a sua atenção hoje. Ele diz, Romanos 13, 11, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. A outra tradução, a NVI, fala que conhece o tempo em que está vivendo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Você entendeu esse versículo? Vamos ler ele mais uma vez, rapidinho. Ele diz assim: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo que você hoje, ele está querendo dizer que você hoje está um dia mais perto de se encontrar com o Senhor. Legal? Isso é muito bom? Isso é gostoso da gente pensar? Puxa, nós estamos chegando perto de conhecer o Senhor fisicamente, de conhecer o Senhor pessoalmente, coisa que a gente só imagina, né, na nossa vida. Mas ele diz isso não só para trazer alegria para o nosso coração, mas ele fala, vocês têm que lembrar disso para ficar esperto, para vocês ficarem espertos, porque ele diz, já é hora de vos despertardes do sono. Irmãos, nós sabemos o tempo em que nós estamos vivendo. Nós conhecemos a situação em que nós estamos. E principalmente agora, nessa situação em que o mundo inteiro está passando por uma crise, por um momento único, muito grave, mas ao mesmo tempo especial. Porque é através desse momento que Deus está transformando nossas vidas. Quantos paradigmas foram quebrados nessa pandemia? Quantas coisas que a gente achava que a gente não podia de maneira nenhuma fazer, nós estamos fazendo. Ou coisas que a gente dava super importância, valores enormes para aquilo, a gente viu que não é tão importante assim. A gente, na pandemia, começou a se reinventar. Nessa situação em que nós estamos vivendo hoje, e nós conhecemos bem qual é essa situação, a gente começou a se reinventar. E é isso que ele está dizendo para nós agora. Que a gente não caia no sono. Que a gente não caia no marasmo. Que a gente não caia numa situação em que a gente fique acomodado em casa sem fazer nada, deixando com que outras pessoas façam as coisas por nós. A gente pode, nessa situação, se acomodar com o delivery. Sabe o que é o delivery, né? Você liga e a pessoa traz comida para você em casa. Você liga e tudo está sendo oferecido pelo telefone, pela internet, pelo celular, pelo computador. Tudo está chegando até você sem que você tenha que fazer muito esforço. A gente pode se acomodar com o delivery até nas coisas de Deus, até na vida cristã.
Afinal de contas, esse culto de oração hoje não é delivery. É ou não é, Bob? O Bob está comigo hoje aqui. Esse culto de oração é delivery. Você está recebendo ele na sua casa, sem fazer esforço nenhum. E muitos não têm o esforço nem de ligar o computador ou ligar o celular para assistir ou para ver o culto que está sendo passado. Gente, a gente tem que despertar para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Isso não é para nós um momento de apreensão, mas um momento de oportunidade. O verdadeiro discípulo do Senhor, ele não olha para os obstáculos como uma coisa ruim. Ele não olha para as dificuldades como uma coisa que vai fazê-lo cair. Ele olha para as dificuldades, para os obstáculos, para situações diferentes e difíceis como oportunidade de crescer. Oportunidade de crescer. Nós estamos mais próximos do Senhor, de nos encontrarmos com Ele. E o que você vai falar para Ele desse período que você está passando aqui agora? Desse período em que nós estamos vivendo essa situação. E pensando nisso, eu gostaria de relembrar você que nós temos características de discípulo que nós devemos viver nas nossas vidas nesse período em que nós estamos passando. Porque se nós realmente queremos abraçar o Senhor Jesus Cristo com todo o carinho, com todo o amor, sem ter aquele rabinho no meio das pernas de vergonha, com a orelhinha baixa, a gente realmente tem que ter certas características de um verdadeiro discípulo que sabe o tempo em que está vivendo. E essas características são muito importantes para a gente. Eu vou conversar um pouquinho mais sobre essas características no domingo, tá bom? Não perca o nosso culto domingo à noite, porque nós vamos falar de algumas características daquele que vai não só ser um bom discípulo de Cristo, mas que pode estar assumindo até o papel de liderança na nossa igreja, já pensando nas eleições que nós vamos ter daqui a 15 dias, nós vamos colocar pessoas, eleger pessoas para serem nossos líderes. Então, são características muito importantes que a gente tem que ter. Mas eu quero começar hoje com 3 características importantes, que não são só para a liderança, não. É para qualquer um de nós. Para aquele que tem sabedoria de discernir o tempo em que está vivendo. Se você realmente é um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus, você tem que ter essas 3 características que eu quero passar para você hoje. Tá bom? As 3 características são coragem, compromisso e confissão. Ah, pastor, eu já lembro disso quando você falou sobre discipulado. Exatamente, são as 3 características do discípulo de Jesus. Mas principalmente do discípulo de Jesus que sabe em que época está vivendo. Que sabe que está chegando perto de se encontrar com o Senhor. Por isso eu quero relembrar com você essas características de uma forma muito, muito rápida, mas importante. Tá bom? Coragem, compromisso, confissão. A primeira característica é coragem. O que é coragem? Coragem é aquela força que a gente tem diante de um perigo ou diante de uma coisa que é desconhecida, de uma coisa sobre a qual você não tem controle. Coragem é aquela atitude que você vai ter para tomar passos em direção a alguma coisa que você não tem certeza, muitas vezes, se vai dar certo ou não. É a diferença, exatamente o contrário do covarde. O covarde é aquela pessoa que não dá passos fora da sua segurança. O covarde é aquela pessoa que fica preso naquelas coisas que já tem, sem arriscar nada para o lado de fora ou na linha em volta da sua segurança. O corajoso não, ele enfrenta os desafios da maneira como tem que enfrentar. E esses desafios são muito importantes nessa época onde a gente não sabe o que pode realmente acontecer. Porque, em certo sentido, a gente tem que arriscar.
Em muitas situações, a gente não pode simplesmente nos segurar na nossa segurança, mas arriscar tomar passos fora, muitas vezes, da nossa casinha, fora daquele lugar onde é a nossa zona de segurança. E o Senhor Jesus, Ele nos ensina a fazer isso, e o Senhor Deus ensinou isso durante toda a história de Israel. E é interessante que uma das coisas muito importantes para você ser corajoso é a fé. Você já parou para pensar? Porque a gente nunca dá um passo em direção a alguma coisa arriscada tendo a certeza que vai dar certo, ou querendo que vai dar errado. A gente não, a gente arrisca, ou mesmo a gente dá passos na direção do desconhecido, olhando para todas as circunstâncias, olhando para o caminho que a gente está seguindo, mas com fé de que aquilo vai dar certo. Com fé que aquela coisa que nós estamos, a direção que nós estamos tomando, realmente é a melhor para a gente. E essa coragem é baseada na fé. Afinal de contas, sem fé, é impossível agradar a Deus, você mesmo lembrou. E Deus quer isso da gente. Lembra que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, em 2 Timóteo 1,7? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, muitas vezes, a nossa coragem está aliada com o poder de Deus sendo usado nas nossas vidas. Quantos de nós ficamos presos na nossa mediocridade, ficamos presos na nossa inanição, porque a gente simplesmente não tem coragem de fazer alguma coisa que Deus quer que a gente faça. A gente não acredita que Deus está enchendo a gente de poder para fazer aquilo que a gente tem que fazer. Então, coragem tem a ver com poder, coragem tem a ver com amor, coragem tem a ver com equilíbrio, coragem tem a ver com fé. Então, não esquece disso, tá bom? Para que você possa ser um verdadeiro discípulo do Senhor, a coragem tem que estar bem próxima de você. Só antes da gente ir para o próximo ponto, só para a gente relembrar. Olha só Josué capítulo 1, versículos de 7 até 9. Só para a gente relembrar aqueles versículos que a gente conhece muito bem, mas que na hora do vamos ver, né? Na hora de praticar, muitas vezes a gente deixa de lado. Lembra que Josué, ele estava numa situação completamente nova. O seu líder tinha acabado de ser levado por Deus e ele estava assumindo a posição de líder no lugar de quem? De Moisés, o maior de todos os profetas. E ele teve essa incumbência. Aí Deus vira para ele e fala o quê? Olha o versículo 7, capítulo 1. Tão somente, ele diz para Josué, só isso que eu quero de você. Tão somente isso. Ser forte e, não é nem corajoso, né? Ser forte e muito corajoso. Para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido no caminho novo que ele ia trilhar. Nos lugares onde ele nunca tinha pisado antes, ele ia pisar. Ele ia levar um povo inteiro junto dele. Mesmo nos lugares que, como espia, ele foi sozinho ou com mais 11 com ele, agora era uma multidão que ele estava levando. E Deus vira para ele e fala, segue o caminho que eu estou te ensinando através daquilo que eu escrevi para o teu servo Moisés. Aí ele complementa no versículo 9, né? Não te mandei eu não te disse? Ser forte e corajoso. Não temas, não seja covarde. Nem te espantes, nem fica assustado com as situações novas, nem fica assustado com aquela novidade que está acontecendo na igreja, novidade que está acontecendo na cabeça do pastor, novidade que está acontecendo à sua volta.
Lá, o seu companheiro de trabalho, a sua vizinha chegando para você e perguntando a respeito de Deus, não fique espantado com essas coisas. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você acredita mesmo nisso? Você tem fé realmente nisso? Que Deus, quando orienta a gente, orienta a nossa igreja sobre determinadas coisas, Ele está com a gente por onde a gente andar? Quando Ele deixa as situações acontecerem, você realmente acredita? Você tem fé? Porque o covarde não tem fé. O covarde fala, isso não é para mim. O covarde fala, não, deixa para lá. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 16, ele disse, vocês precisam ser homens de coragem. Agir varonilmente. Então, coragem é a primeira característica do discípulo que sabe o tempo que está vivendo. Se você não tiver coragem, você não vai conseguir sobreviver a esse tempo. E eu não estou falando de morrer de Covid não, tá? Eu estou falando da sua vida espiritual. Você não vai conseguir avançar, você vai ficar estacionado. E só para a gente lembrar, você lembra lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que tem uma lista, ele coloca ali uma lista de pessoas que não vão entrar no reino dos céus, no reino de Deus. O covarde encabeça a lista. O covarde encabeça a lista. Tá? Não vamos ser covardes. A primeira característica é sermos corajosos. Segunda característica, qual era mesmo? Coragem, compromisso. Exatamente, compromisso. E não vou me deter muito aqui, porque nós vamos falar mais sobre compromisso no domingo, tá? Eu vou detalhar um pouquinho mais o que é essa questão do compromisso no domingo. Mas compromisso é aquela situação que a gente assume diante de Deus, uma proposição, uma proposta que a gente assume diante de Deus para que a gente faça aquilo que a gente está determinando fazer. Compromisso com o Senhor, compromisso com a igreja, compromisso com quem está à sua volta é muito importante, porque faz com que a gente seja confiável. O compromisso é aquela atitude que a gente toma decisões na nossa vida e mantém aquelas decisões. Então, se eu não estou cumprindo com os meus compromissos, se eu assumo compromissos e não cumpro com esses compromissos, ou mesmo se eu não me arrisco a assumir compromissos, não, eu não quero, né? Deixa para outro. Né? Eu sei que tem outra pessoa mais capaz de fazer isso. Quantas vezes eu ouço essa frase? Deixa para outro fazer, que o outro vai fazer melhor. A gente não assume compromisso nenhum, a gente não está sendo um bom discípulo do Senhor. Porque o Senhor mesmo, ele disse, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Então a gente tem que ter esse compromisso com o Senhor, tá bom? Se a gente não assumir de verdade um compromisso com Deus e com a sua palavra, com a igreja, com os nossos irmãos, nós não vamos conseguir resistir muito tempo às coisas que o diabo coloca na vida da gente. Pessoas sem compromisso são pessoas que caem nas armadilhas muito mais facilmente. Tiago, inclusive, ele diz, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Qual é a primeira atitude? Nós nos aproximarmos. Limpem as mãos e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Tiago capítulo 4, versículo 8, ele fala isso. Então, o que Deus mais quer são pessoas que realmente assumam compromissos diante dEle, façam um propósito nas suas vidas de fazer aquilo que Ele está ordenando e mantenha a sua palavra. É isso o que Deus quer. Compromisso, irmãos, é isso. O compromisso, ele nos ajuda a nos firmar na fé. Ele nos ajuda a ter aquele senso de pertencimento, de que eu sei aonde eu estou pisando.
porque eu estou comprometido com isso. O compromisso faz com que a gente seja, de verdade, usado pelo Senhor de uma forma plena, de uma forma completa. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo domingo, tá bom? Então não perca a nossa mensagem no domingo. Mas eu estou falando que sem coragem também não dá para assumir compromissos, né? Dá para você ver a sequência aí da coisa? Sem coragem não dá para assumir compromissos. E a terceira característica do discípulo que sabe que tempo está vivendo é a confissão. Confissão é uma declaração que a gente faz daquilo que a gente crê. Mas por que isso é tão importante, pastor? Ora, a palavra de Deus diz que isso é muito importante. Porque quando você declara o que você crê, você está confirmando para as pessoas que estão ao seu redor aquilo que você decidiu. O compromisso que você fez com coragem. Olha só que maravilha. A confissão é muito importante. Lembra Romanos capítulo 10, versículo 9, diz que a gente tem que confessar Cristo como Salvador com a nossa boca para que a gente possa ser salvo. Então a confissão está ligada até com a nossa salvação. Está ligada com aquilo que a gente faz desde o início, desde a nossa condição de certeza de salvação. A confissão também mantém a nossa fé. O apóstolo Paulo, para Timóteo, ele diz: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Então, a confissão é muito importante porque, para pensar, compromissos que a gente faz com Deus no secreto não se sustentam com muita facilidade. Você já fez uma proposta diante de Deus? Você talvez respondeu algum apelo na igreja, você uma mensagem tocou você e você fez uma resolução diante de Deus, mas não falou para ninguém? Eu vou dizer para você que se você conseguiu sustentar essa sua decisão sem falar para ninguém, Deus te abençoou muito, viu? E você foi muito forte, muito firme, porque a grande maioria dos nossos compromissos secretos, eles não se mantêm, não se sustentam. Às vezes a gente faz apelo na igreja e algumas pessoas vêm depois para mim e falam assim: pastor, eu não fui lá na frente, tá? Mas eu fiz uma decisão. Sabe o que eu digo para essa pessoa? Às vezes eu nem digo, né? Mas sabe o que eu gostaria de dizer? É que, olha, você não vai sustentar esse seu compromisso. Você não vai sustentar essa decisão. Porque você não teve vergonha, você teve vergonha de testemunhar da sua decisão até diante dos irmãos. Até na igreja. A confissão, irmãos, ela é muito importante. Porque ela faz com que os nossos compromissos realmente sejam firmados na força que Deus nos dá. Outros irmãos, quando a gente confessa, vão ter a oportunidade de olhar para a gente e nos cobrar. Cobrar, de verdade. Mas eu não gosto de gente me cobrando. Não, essa cobrança é muito boa, gente. A cobrança de você fazer aquilo que é certo é muito, muito importante. Porque você não só vai estar fazendo isso diante de Deus, mas você vai fazer isso diante de alguém que realmente pode chegar para você e falar: você está fazendo aquilo que você prometeu para o Senhor? Cobrança é muito bom. Nesse sentido, ela ajuda muito a gente. Inclusive, o apóstolo Paulo, ou o escritor de Hebreus, ele diz: apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que a gente professa. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que confessamos, pois quem prometeu é fiel. Então, muitas vezes o que acontece é que a gente, deixando de confessar, a gente perde a fé no nosso compromisso. Então veja como essas três características são importantes. Coragem, que é a base para o nosso compromisso,
que faz com que a gente possa confessar aquilo que a gente se comprometeu sem nenhum problema. E isso vai fazer com que a gente seja firmado na fé e se desenvolva como um verdadeiro discípulo do Senhor. Essas 3 características são características do nosso caráter. Do nosso caráter. Da formação de quem realmente a gente é. E muitas vezes isso é definido através daquilo que a gente escolhe. Então, a pergunta principal é: que escolhas você está fazendo? Você realmente está escolhendo ser corajoso? Você realmente está escolhendo se comprometer com as coisas que Deus quer que você se comprometa? Você realmente tem coragem de falar isso para as pessoas? Porque fazendo isso, escolhendo as coisas corretas, nós vamos nos firmar. Nós vamos ser verdadeiros discípulos do Senhor. Mas se não, nós vamos ser aquele tipo de discípulo que deixa a desejar. Talvez vai entrar no céu, como diz 1 Coríntios 3, com aquele cheirinho de fumaça na roupa, porque não mandou muito ouro, prata e pedras preciosas lá para cima, não. Você sabe, você é inteligente. Você sabe o tempo em que você está vivendo. Então eu peço para você agora, já pensando naquilo que você pode se desenvolver, nas escolhas que você pode fazer para crescer no Senhor, ter coragem. Eu peço que você assuma compromissos diante do Senhor e diante da nossa igreja, que é o canal que Deus deu para a gente servi-lo. E confesse isso para mim, para os seus familiares, para os líderes da nossa igreja. Confesse a sua vontade de fazer a vontade do Senhor, dos compromissos que você teve. E fazendo isso, eu sei que é um ato corajoso. Talvez você nunca tenha feito isso, mas você vai ver como Deus vai te abençoar. E você vai ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Assim que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E fazendo isso, pensando que nós estamos um dia mais próximo de nos encontrar com Ele, nós vamos manter a nossa alegria e não ficar apreensivos, tá bom? Então que Deus nos ajude a poder ser corajosos, compromissados e a confessá-lo sem vergonha, no sentido real da palavra, sem vergonha, para todos que estiverem ao nosso redor. Vamos orar? Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor é quem nos ensina essas coisas. Nós somos tão fracos, Pai, nós somos tão preguiçosos, acomodados, na segurança, no conforto que o Senhor nos dá. E muitas vezes, Senhor, temos medo de fazer o novo, temos medo de nos arriscar. Por isso eu te peço, Senhor Deus, por cada membro da nossa igreja, cada frequentador da nossa igreja. Peço também por aquelas pessoas que o Senhor está agregando com a gente, para que sejamos verdadeiros discípulos, que saibamos onde nós estamos pisando, que tempo nós estamos vivendo. Que nós sejamos discípulos corajosos, que nós sejamos discípulos compromissados, que não tenhamos vergonha de te declarar e de declarar as nossas decisões para o Senhor diante de qualquer pessoa. Pai, abençoa a gente, para que a gente de verdade possa ser chamado pelo Senhor de discípulos bons e fiéis do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.